Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É bom estar com você nesse momento para meditarmos a palavra do Senhor. Como você está observando, daqui a pouco nós vamos celebrar a nossa ceia online, a nossa ceia virtual. Muitos irmãos já prepararam os elementos da ceia na sua família, na sua casa, e nesse momento nós vamos receber a palavra e depois celebrarmos a mesa do Senhor. Vai ser um tempo de celebração, um tempo de comunhão, um tempo de louvor e adoração. Antes de meditarmos na palavra do Senhor, eu gostaria de orar com você sobre aquilo que o Senhor tem para falar com a nossa vida, ao nosso coração, a cada família, a cada pessoa. Feche seus olhos agora e vamos orar. Pai, que Teu Espírito Santo nos instrua, que Teu Espírito Santo venha nos edificar nesta hora através da Tua palavra. Ó Senhor, nós entendemos que sem o auxílio do Teu Espírito Santo não podemos compreender aquilo que o Senhor deseja de nós. Por isso entregamos esse tempo nas Tuas mãos, entregamos a nossa celebração nas Tuas mãos, a ministração da Tua palavra nas Tuas mãos. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, versículo 1 até o versículo 7. E nós vamos ler um pedacinho dessa história maravilhosa, e a história do profeta Elias. 1 Reis 17, de 1 a 7. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Que Deus nos abençoe quando lemos a sua palavra e meditamos nessa palavra maravilhosa. O tema da meditação desta noite, que gostaria de compartilhar com os irmãos, é quando a fonte seca. Quando a fonte seca. Diariamente nós somos acometidos por questionamentos. Muitas vezes questionamos o agir de Deus, questionamos as obras de Deus, questionamos até a soberania de Deus, e se Ele não vai intervir em alguma situação que nós a entendemos que é urgente. Acontece que os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos pensamentos, e nós não compreendemos essa ação de Deus e muitas vezes questionamos o Senhor. Nós não aprendemos a entender o sofrimento, e sobretudo quando esse sofrimento é causado por terceiros, e como isto se chega e achamos que, como cristãos, somos blindados blindados para não sofrermos. O que nós não podemos é permanecer estáticos diante do sofrimento, mas clamar a Deus. E nós desejamos aprender a caminhar com o Senhor diante do sofrimento, diante das dificuldades. A sociedade ocidental, ela se tornou, de uns anos para cá, extremamente materialista, secularista. E essa sociedade, ela não compreende o sofrimento como soberania de Deus, como propósito de Deus. Ela entende que o sofrimento é um azar, é alguma situação, é um caos, mas ela racionaliza e não vê a vontade permitiva de Deus. Há um livro precioso, cujo tema é Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, de Timothy Keller, e ele diz o seguinte: a sociedade ocidental contemporânea não oferece a seus integrantes nenhuma explicação
para o sofrimento e fornece pouca orientação para como lidar com ele. A prova disso é o momento que nós estamos vivendo. A pandemia acontecendo no mundo inteiro, os governos, as autoridades, os pesquisadores do mundo se curvando e ainda não conseguindo uma solução para tudo isto. É um acaso? É azar? Ou também vontade permitiva de Deus? Ou Deus há de usar tudo isto? Se na história nós olharmos até para a história bíblica, nós vamos ver situações em que pessoas que eram tementes a Deus e que passaram por dificuldades. Um exemplo disso é a história de José na Bíblia, um rapaz que tinha sonhos, que era de uma família numerosa e que se viu enganado pelos irmãos, traído pelos irmãos, e acabou como escravo no Egito, e depois ele se torna governador. Só anos mais tarde é que tudo vem à tona e que ele se faz conhecer a sua família, aos seus irmãos, e que ele entende todo o propósito de Deus. Deus está presente até no meio do sofrimento. Essa é a grande verdade. Quando estamos vivendo momentos de lutas, nós somos tentados a questionar se vale a pena obedecer a Deus, se vale a pena viver para Deus, se vale a pena crer num Deus que tudo faz, que tudo entra com a sua providência na nossa vida. Esta é a grande verdade hoje da sociedade contemporânea. Mas nós lemos um pedaço da história de Elias, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, de 1 a 7. Elias é um profeta que ele surge ali de um momento da história de Israel, em que os reis não vinham passando por uma sucessão de traições e de assassinatos e de mortes, e aí aparece um rei chamado Acabe, que se levanta, e ainda esse rei começa a fazer tudo errado diante de Deus, começa a conduzir o povo à idolatria, começa a conduzir o povo a adorar outros deuses, e Elias então se levanta e confronta esse rei. Ele era tido como uma pessoa inimiga do rei, e porque sempre criticava o rei e as gerações daquele rei que desobedeciam a Deus. Possivelmente ele tinha participado dos velórios dos reis anteriores, dos filhos de Iel, que estava reconstruindo a cidade de Jericó. Então, possivelmente Elias tinha visto todas essas atrocidades dos reis, e aí Deus o levanta como profeta nesse momento. E aí, naquele momento, Elias traz uma palavra de Deus dizendo: olha, não vai chover, não vai haver chuva, vai haver um período de seca, e se preparem, vai ter muita seca, e esse período durou de 3 a 3 anos e meio, e é o que nós entendemos pela história bíblica, e que lá no capítulo 18 e 19 nós temos a informação desse período de seca. Bom, mas nesse período de seca, quando não há nada, Deus manda Elias profetizar. E aí o que acontece? Ele manda que Elias se retire daquele lugar onde vai haver muita seca, e preocupado com o profeta, ele manda o profeta para uma torrente, para uma fonte próxima, fronteira ao Rio Jordão, a torrente de Querite. Ali tem água abundante, só que só tem água. E aí Deus ordena aos corvos que tragam pão e carne para aquele profeta. É interessante que um corvo só comia carniça. Animais mortos eram animais considerados agorentos, e até hoje em algumas culturas ninguém quer ter um corvo por perto. Alguns entendem até que o corvo pode trazer azar e algumas coisas em algumas culturas. Mesmo na cultura brasileira, nós já encontramos algumas pessoas que entendem que o corvo é um animal de azar. Bom, mas é justamente para esses animais que Deus ordena que levem pão e carne para o profeta Elias. Agora eu fico pensando, por que Deus
esconde Elias naquele lugar. Por que Deus não procurou um lugar melhor? Quem sabe um hotel, uma estalagem, uma pousada, quem sabe num bom restaurante, mas não, é na torrente de Querite, e nessa torrente de Querite ser alimentado por corpo. Então não era um negócio bem agradável. Eu até brinco sempre com a igreja, eu digo, às vezes Deus gosta de piada e leva a gente aos extremos. E no caso do profeta, ele ordena que esse profeta anuncie a seca e manda que esse profeta se esconda em Querite, na fonte, e comendo comida de corvo, carne e pão. Mas é Deus que está mandando. E eu sempre também digo que Deus gosta de piadas, e aí o grande fato que acontece é que logo, dias depois, o versículo 7 nos diz que, mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Ou seja, Deus tira Elias para um lugar ruim, não é bom, Querite, comendo comida de porco, e agora, como se não bastasse, também Deus permite que essa fonte seque. E aí o que Elias vai fazer? Então o texto vai adiante e vai mostrando que Elias é levado por Deus a uma cidade chamada Sarepta, e ali ele encontra uma viúva que vai lhe alimentar. Mas ele chega lá nessa viúva, e eu falo, é mais uma piada de Deus, porque ele diz que a viúva vai alimentá-lo, mas ela só tem uma botija de azeite, um pouco de farinha de trigo para fazer um pão, comer e morrer com o filho. E ele pede a comida para ela, e aí um milagre está acontecendo, porque na sequência do texto diz que nem a farinha acabou e nem o azeite parou até que viesse a chuva. Ou seja, todo aquele bocado de farinha e de azeite chegaram a durar quase 3 anos e meio, por ordem de Deus, porque Deus é soberano, Deus está no controle. Bom, olhando para essa história, então, eu vou fazer uma reflexão de quando a fonte seca. O que você faz quando a fonte seca? A primeira lição que nós temos que aprender é que nos caminhos de Deus não há surpresa. Deus tem o controle de todas as coisas, aleluia. Em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas, até mesmo quando a fonte seca, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A torrente de Querite estava nos planos de Deus, mas Deus tinha outros planos também para Elias no futuro. Se nós aprendemos esta lição, o nosso espírito não vai secar quando as circunstâncias mudarem. É fácil nós seguirmos as ordens de Deus quando estamos desfrutando de um verdadeiro manancial, mas quando estamos no deserto, no meio da seca e no meio da desordem, e aí o grande desafio é continuarmos a aprender que nos caminhos de Deus não há surpresas. É fácil nós estarmos ouvindo o barulho das águas no mar, os barulhos das muitas águas que correm do manancial, mas muitas vezes essas muitas águas impedem de nos ouvirmos a voz de Deus, e muitas vezes Deus quer nos falar no silêncio, no meio dos desertos, no meio das fontes que secaram. A segunda reflexão que eu faço nessa história, e retiro uma outra lição da experiência de Elias, é que quando a fonte seca, é porque Deus está preparando um novo caminho. Lembre-se, importa, contudo, caminhar, amanhã ou depois, desde que seja o Senhor no comando.
desde que você permita o Senhor comandar, a fonte seca. Não é porque deixou de fazer algo bom, não é porque você pecou. A fonte seca não é porque você deixou de dar o seu dízimo, a fonte seca não é porque você deixou de fazer as coisas certas. A fonte seca porque muitas vezes é vontade de Deus, e Deus quer nos ensinar no meio do caminho dessa fonte que secou. Não é porque você pecou, não é porque você errou, não é porque você mentiu. Nós sabemos que cada semente que nós plantamos produz fruto, mas isto não tem nada a ver com a fonte que desaparece de repente. Quando isto acontecer, Deus está preparando um novo caminho para você. Deus está preparando você para um novo desafio, como preparou Elias para um novo desafio. Não fique desesperado, angustiado, desorientado, depressivo. Deixe Deus dirigir os seus passos. Além da pandemia, Deus tem passos, tem coisas grandes para nós. Deus tem a direção para a nossa vida. Não fique incomodado, simplesmente ouça o Espírito do Senhor a ordenar o que fazer no próximo passo. E há um ponto interessante nessa história de Elias, que eu diria que é um ponto central da história de Elias. É a reação do profeta diante da fonte que secou. Elias não perdeu o controle quando percebeu que a fonte secara, não se desmanchou em choro, em lágrimas, não ficou desesperado. Eu vou acabar com esta firma, eu vou acabar com esta empresa, eu vou acabar com este emprego. Alguns dizem, eu vou acabar com minha vida. Elias não ficou desesperado, ele estava disposto a seguir as ordens de Deus, fossem qual fossem. E ele vai para um lugar onde ele tem que encontrar uma viúva que, sendo viúva, já não teria o sustento garantido, tem um único filho, tem um pouco de farinha, e Deus disse, é ela que vai te alimentar. Quando o Querite deixou de sustentá-lo, quando aquele esconderijo perdeu o seu valor, Deus entra em cena novamente e ordena a Elias que caminhe em direção a uma outra cidade. E mais uma vez, essa grande surpresa, Deus tira Elias de um lugar difícil e leva para uma cidade condenada a morrer de fome. Durante quase um ano, Elias permaneceu na dependência da torrente de Querite e da ajuda dos povos. Agora estava sendo enviado para a sede de Baal. Deus estava preparando Elias para o confronto com os deuses de Baal. Em Sarepta, Elias não só aprende a depender de Deus, mas também ensina uma mulher a confiar em Deus. Quando aquela viúva o recebe, a primeira coisa que ela disse, eu não tenho, só tenho esse pouco de farinha e esse azeite, vou fazer um pão e depois não tenho mais nada, eu e meu filho vamos morrer. Então ele disse, faz primeiro um bolo para mim e depois faz para o teu filho, e o azeite não vai acabar e a farinha não vai acabar. E foi o que ela fez. Mas aquela mulher ainda estava desconfiada, e aí ela faz, e realmente ela olha para aquela vasilha que estava com o azeite, que estava com a farinha, e ainda tinha. Então ela torna a fazer no outro dia, e ela torna a fazer, e ela vai fazendo, e aquilo vai durando, e vai durando 3 anos, e vai passando o tempo, e não vai acabar aquele alimento, porque havia uma ordem de Deus ali. Não só Elias, quanto aquela mulher estava aprendendo a depender de Deus. Então ela fica ali hospedada e de repente acontece uma tragédia. O filho daquela mulher veio a falecer. E aí ela fica desesperada. Por que Deus puniu? O que eu fiz para que Deus me punisse? Então Elias pega aquele menino, leva lá no quarto onde ele estava hospedado e pede para Deus retornar. E aquele menino é ressuscitado e é devolvido à sua mãe.
Sabe, não perca o controle quando as coisas não estão do seu jeito. Quando as coisas não estão do nosso jeito, não devemos perder o controle. Devemos nos sujeitar às ordens de Deus, estar com os ouvidos atentos ao que Deus quer. Esta é a lição que Deus deseja nos ensinar. Ele quer nos preparar para enfrentarmos os grandes desafios da vida. Para isso, precisamos aprender a confiar nele e não na circunstância. Quando a fonte secar diante dos nossos olhos ou dos seus olhos, afine os ouvidos, limpe os ouvidos e esteja atento, porque Deus vai falar com você. Aleluia! Diga isso ao Senhor. Quando a fonte secar, não fique desesperado. Quando a fonte secar, Deus quer que você reparta a sua fé com outras pessoas. Vamos nos colocar nas mãos de Deus, diante das fontes que estão secando, mas Deus está agindo, está nos direcionando. O profeta Abacuque, ele conversando com Deus, ele chega a uma conclusão no seu hino clássico: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e nos campos não produzem mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aproveite esse tempo que você está vivendo, recebendo esta palavra na sua casa, na sua vida. Receba a bênção do Senhor, mas fique atento ao que Deus deseja falar a você. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde e o proteja. Amém.